Bem, hoje, domingo de ceia, nós vamos falar um texto sobre a ceia do Senhor. Na última reunião nossa, eu entrei num assunto a respeito do que é a justificação dos santos, a justificação dos crentes. E é interessante que nós estávamos compartilhando isso na nossa célula, e alguém comentou assim, legal, essas coisas que nós falamos na igreja, é muito legal, mas eu falei assim, olha, pode parecer algo novo no nosso tempo, mas é algo que já é falado há muito tempo. O primeiro a falar disso foi o próprio apóstolo Paulo. Se você for ler, por exemplo, a carta de Paulo aos Romanos, fala muito a respeito da nossa justificação. Mas você sabe, a igreja ao longo do tempo, ela se desviou da verdade do Senhor, e no ano de 1500, Deus levantou um homem chamado Martinho Lutero, que criou a igreja reformada, da qual nós somos filhos. E é interessante que essas verdades, que hoje me parece assim algo tão novo, ou algo que choca tanto as pessoas, foram coisas que foram faladas há 500 anos atrás. Aliás, ano passado a reforma completou 500 anos. E me admira porque algumas igrejas esqueceram essas coisas. E uma delas é a doutrina da justificação, de que nós fomos justificados pelo sangue de Cristo. Amém? Sabe, a respeito do perdão de pecados, as pessoas não têm dúvida. Sabe, se você perguntar para qualquer crente, e você falar, escuta, se você confessar os seus pecados e aceitar Jesus, os seus pecados vão ser perdoados. Sabe, eu acredito que não vai ter crente que vai te trazer outra resposta. Não é verdade, irmãos? Por que todo crente aceita com muita facilidade a questão do perdão dos pecados? Por que vocês acham? Porque todo crente, a esperança dele é ir morar no céu, certo, irmãos? Sim? Vocês estão comigo? Estão aqui? Alô? Todo crente, a esperança é morar no céu. E ele acha que para morar no céu, ele tem que ter os seus pecados perdoados. Então é algo que é indiscutível. Mas deixa eu te falar uma coisa, para você morar no céu, não basta você ter os seus pecados perdoados. O negócio ficou complicado, né? Sabe, no céu não adianta você ter apenas pecados perdoados. A Bíblia fala que no céu só vai ter justo. Amém? Agora nós temos uma questão. Então no céu você tem que ser justo. Mas veja, não é a justiça do nosso ponto de vista humano. Eu sei que tem pessoas que a gente olha e fala, não, fulano parece ser alguém muito justo. Essa justiça não serve para Deus. Você me desculpa. Lá em Isaías, o profeta Isaías fala assim que a justiça como nós a conhecemos, a justiça da parte do homem, ela é como um trapo de imundície diante de Deus. Então eu quero dizer que a minha e a sua justiça não são suficientes para a gente morar no céu. Então a única forma, irmãos, de nós podermos morar no céu, já que a nossa justiça não é suficiente, é Deus pegar a justiça dele e colocar em nós. Amém? Por isso nós não fomos apenas salvos, mas nós fomos justificados. Amém? Nós somos justos andando sobre essa terra aqui. Isso é pouco falado nas igrejas. Sabe por quê? Porque a questão do perdão dos pecados, ela é meio invisível, né? Eu falo para você que os seus pecados foram perdoados, você precisa acreditar e ponto final, that's it. Mas a respeito da justiça, ela tem um problema. Quando eu falo para você que você é justo, você olha para si mesmo no espelho e fala, eu não vejo um justo. Ou talvez você até se sinta justo, mas aí houve um problema, você brigou com uma pessoa, você fala, não, agora eu não sou justo. Sabe, então a questão da justificação é um pouco mais difícil para nós entendermos. Sabe, mas eu quero dizer que a tua justificação não depende de você. Da mesma forma que o seu pecado, o perdão dele não depende de você, amém? Alguém acredita aqui que precisa ser feito algum tipo de obra para que o seu pecado seja perdoado? É preciso pagar algum tipo de penitência, acender uma vela, não sei, pagar uma indulgência para que o seu pecado seja perdoado?
Não, isso pelo menos nas igrejas evangélicas é assunto resolvido. Eu quero dizer que a sua justificação, da mesma forma, não depende de você. Foi tudo por causa do sangue de Cristo. Amém? Então, quando nós estamos diante do sangue de Cristo, e Jesus Cristo falou assim: fazei isso em memória de mim todas as vezes que vocês se reunirem. Sabe, eu entendo que Jesus Cristo não estava querendo que a gente lembrasse que Ele morreu. Ele queria que nós lembrássemos de todas as coisas que foram conquistadas através da morte dele na cruz. Sabe, e falar de perdão de pecados, irmãos, é muito pouco perto daquilo que Jesus Cristo fez por nós. Como eu disse aqui na última reunião, você falar de um criminoso que cometeu um crime gravíssimo e ele foi perdoado, isso ele não deixa de ser criminoso, ele é apenas um criminoso perdoado. Sabe, nós não somos pecadores perdoados, nós somos justos. Pecadores perdoados não podem se relacionar com Deus. Sabe, esse é o problema de muita gente, porque não entendem que pelo sangue de Cristo foram feitos justos e não se relacionam com Deus, porque estão o tempo inteiro acusados, estão o tempo inteiro debaixo desse estigma de que é um pecador, ainda que perdoado, mas é um pecador. Você sabe, todo ímpio, toda pessoa com pouco conhecimento, o discurso dela é essa: não, será Deus não precisa se importar comigo? Eu sou tão pequenininho aqui, eu sou um pecador perdoado, não é? E aí a gente começa a correr atrás de pessoas que no nosso entendimento são melhores do que nós, porque é interessante que na justiça humana ela existe escalonamentos. E aí você vai atrás do homem de Deus que tem uma oração poderosa. Não, eu não tenho uma oração poderosa, mas aquele homem de Deus, ele sabe orar e o Senhor ouve ele. Deixa eu dizer, a justiça que Deus te deu é a mesma medida para cada um de nós. O que vai fazer diferença na minha e na sua vida é o tanto de consciência que você tem a respeito disso. À medida que você entende a justiça de Deus sobre a sua vida, é o que vai determinar o que você vai poder fazer ou não. Sabe, porque se você não tem entendimento da justiça, você vai viver como um pecador perdoado. Sabe, o pecador perdoado está o tempo inteiro com medo de errar novamente. O pecador perdoado não tem fé para orar por enfermos. O pecador perdoado não tem fé para pedir alguma coisa sequer para Deus, porque afinal de contas o que ele fez? Não fez nada, né? Ele já está no lucro, porque ele foi perdoado. Mas quem é justo, irmãos, esse tem crédito com Deus. O dia que você entender a justiça, você vai se achegar diante de Deus com uma outra, com outro enfoque, com uma outra autoconfiança, porque você entendeu que você é justo, apesar de que a nossa andar natural não demonstra justiça. Mas nós temos que entender que a justiça que nós temos, ela foi colocada em nós. Amém? Vamos ler isso aqui na Bíblia, irmãos? Acompanhe aí, se você quiser abrir na sua Bíblia, o texto de Romanos, no capítulo 5, nós vamos ler do verso 6 ao 11. Porque Cristo, estando nós ainda fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Cristo morreu pelos ímpios. Sabe, o problema do fariseu é que o fariseu não precisa de um salvador. Aquele que cumpre as leis não precisa de um salvador. Aquele que acha que consegue ser justo por si mesmo não necessita que outro faça no seu lugar. Sabe? Então, o princípio de você aceitar o sacrifício de Cristo começa pelo um esvaziamento, um esgotamento de si próprio. Você fala para Deus: Senhor, eu não dou conta, e eu preciso de um Salvador. Amém? Interessante, porque hoje o Evangelho ele é justamente isso, como dar conta. Então, na igreja, você tem um problema no casamento, aí você vai lá falar com o pastor de casais, o pastor te fala: não, meu filho, eu vou te dar um passo aqui
os 10 mandamentos para você ter um casamento feliz. Eu não vou te salvar, eu vou te ensinar a se salvar. Você entendeu? Mas Jesus Cristo, Ele é o Salvador. Alguém que está morrendo afogado, irmãos, ele não precisa de um manual de como aprender a nadar, ele precisa de um Salvador, alguém que vai lá e salva ele. Sabe, é isso que Jesus Cristo faz. Sabe, não aceite esse evangelho que é você quem vai fazer, não, é Jesus quem vai fazer na sua vida. O que você precisa é de Jesus, é de se encher da parte de Deus. Sabe, então Jesus, ele morre pelos ímpios, ele morre para aqueles que precisam do seu sacrifício. Ele não ensina o ímpio a ganhar o céu. Você não vê Jesus te ensinando, não, você tem que fazer isso aqui para você ser salvo. Não, Jesus, ele vai lá no seu lugar, porque você não dá conta de fazer. Por isso ele é o Salvador. Jesus então, ele morre pelos ímpios, porque apenas alguém morrerá por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém ouse morrer. Eu falei isso aqui agora há pouco. Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Isso é poderoso, irmãos. Sabe, talvez por uma pessoa boa alguém pudesse dar a sua vida. Eu nunca vi. Pode ser a pessoa mais excelente, um prêmio Nobel da medicina, que está em vias de descobrir a cura da AIDS, e ele vai morrer, e se pudesse trocar um lugar, eu não conheço alguém que ia lá, não, eu morro no seu lugar para você ficar vivo aí, para você achar a cura dessa doença. Sabe, mas aqui está dizendo que por um justo talvez alguém pudesse aparecer. Agora, por nós pecadores, sabe, é interessante que nós gostamos de fazer bondade com pessoas que são coitadinhas, né? Nós gostamos de fazer o bem apenas para aqueles que têm uma gratidão. Eu me lembro que a gente teve uma situação lá na Videira, em Goiânia, onde a igreja tinha um trabalho social e dava cesta básica para pessoas carentes, e tinha uma senhora lá que, apesar de muito carente, não tinha nada de humilde, era bem arrogante. E uma vez ela falou para o líder assim: olha, essa cesta básica que vocês estão dando aí, ó, lá no centro espírita, a cesta tem goiabada, viu? Não dá uma raiva de... Você está dando uma ajuda, a pessoa ainda reclama, sabe? Fazer o bem para quem merece, para quem tem uma aparência de coitado, até que a gente vai, mas fazer o bem para quem está sujo, para quem criou o problema, para quem se meteu numa enrascada, né? Eu me lembro que há um tempo atrás tinha um pensamento na igreja que era assim: olha, Jesus te ajuda, mas só no problema que você não se meteu, viu? Se você se meteu, agora você dá um jeito de sair daí sozinho. Não, mas Jesus não é assim. Se você for olhar lá no Salmo 23, fala assim: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, tu estarás comigo. Entenda esse salmo. Primeiro começa que fala: o Senhor me conduz por pastos, verdejantes. Mas aí fala assim: ainda que eu ande. Será que foi o Senhor que levou ele lá para as trevas? Será que esse bom pastor levou a sua ovelha para esse lugar? Não, esse bom pastor só leva as ovelhas por pastos verdejantes. Mas ainda que eu me desvie, sabe, o pastor mandou ir para cá, mas eu fui para lá. O pastor disse que era por aqui, mas eu sou uma ovelha teimosa, né, irmãos? E resolvi ir por aqui. E ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, o Senhor estará comigo. Sabe, o Senhor não é como a gente. Se fosse a gente, falar: bem feito, né? Agora você vai ter que aprender a lição. Agora eu vou deixar você se machucar aí para depois te resgatar, porque você criou o problema, agora você tem que aprender, senão você não vai aprender a lição. A gente não fala assim, irmãos? Não, mas Deus não é assim. Esse é o bom pastor. Ainda que a gente escolha, a gente pode ter tomado todas as decisões erradas na vida, ainda assim o Senhor, Ele nos perdoa. Ainda assim o Senhor, Ele vai de encontro a gente. Você sabe, isso é uma acusação terrível do inimigo.
Sabe, às vezes nós temos até fé para acreditar na salvação do Senhor, quando acontece algo fora do nosso controle, mas é muito difícil a gente acreditar no perdão ou na salvação de Deus, quando fomos nós mesmos que causamos o problema. Quando nós mesmos nos colocamos nessa enrascada, quando você deliberadamente decidiu fazer aquilo, é muito difícil você acreditar no perdão de Deus. Sabe, mas uma certa vez perguntaram para Jesus: quantas vezes eu devo perdoar? Ele falou 70 vezes 7. Sabe, o padrão de Deus é muito alto, irmãos. Sabe, o Senhor, Ele nos amou quando nós éramos os seus inimigos. Sabe, tem crente ainda que acha que Deus está bravo com ele. Irmão, Deus não te amou agora que você está cheirosinho dentro de casa, não. Deus te amou quando você estava sujo lá no mundo, falando mal de Deus. Você sabe que o ímpio, indiretamente, ele blasfema contra Deus, ele fala mal do Senhor, mas foi naquela condição que ele te amou. Sabe, é impossível ele não te amar agora, porque agora você é filho. Antes você não era filho. Adão foi filho, porque ele foi gerado imagem e semelhança, mas quando Adão pecou, ele deixou de ser imagem e semelhança de Deus, ele perdeu a glória do Senhor. A Bíblia fala: todos nós pecamos e destituídos somos da glória de Deus, e o homem passou a ser apenas parte da criação do Senhor, uma criatura. Mas a Bíblia fala que quando nós aceitamos a Jesus, Deus pegou de uma porção de si mesmo, o seu Santo Espírito, colocou dentro de nós, e a Bíblia fala que Cristo nos deu o poder de sermos feitos filhos de Deus. Sabe, não tem como Deus estar triste com você hoje, não tem como Deus não ter prazer em você hoje. Sabe, porque agora você é filho, e Ele te amou quando você nem era filho, nem era nada. Você nem pensava, você acha que você um dia aceitou a Cristo, mas a Bíblia fala que foi Ele quem te escolheu e não você que escolheu a Ele. Amém, irmãos? Sabe, isso é precioso demais. Porque se fosse eu que escolhesse, talvez por alguma circunstância, algum dia na vida, eu podia desistir de Deus. Sabe, mas foi Ele que escolheu você. E Ele é onisciente. Sabe, Deus não se engana. Você não foi escolhido por acaso. Rapaz, por que eu fui escolher o Elias? E agora, o que eu faço? Eu vou esperar escorregar, eu ponho ele para fora. Não, Deus, Ele já me conhecia desde a eternidade, irmãos. E Ele me escolheu do jeito que eu sou. Amém? E eu sou filho. Sabe, Deus não é homem para se arrepender. Deus não se engana de você. Sabe, não há nada que você faça que Deus já não sabia na sua presciência. Ele escolheu você, Ele te amou, Ele te fez filho. Amém, irmãos? Então, Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, tendo sido justificados. Guarda essa palavra, irmão. Justificados. Justificados por onde, irmãos? Pelo seu sangue. Justificados pelo sangue. Justificados pelo sangue, seremos por eles salvos da ira. Aí que eu quero falar com você. Nós fomos justificados pelo sangue de Cristo. Você não foi, quando fala justificado, irmãos, está falando de você se tornar um justo. Amém? Sabe, justo é aqueles que têm atos de justiça. Então veja, você não se tornou justo, você não se torna justo pelo que você faz. Você entendeu? Você não se torna justo porque você vem ao culto dominical. Você não se torna justo porque você lê a Bíblia. Você não se torna justo porque você jejua. Você não se torna justo porque você ora. Você se torna justo, a Bíblia diz, por causa do sangue de Cristo. Por isso eu falei que não tem como alguém ser mais justo ou menos justo, porque o sangue, ele foi derramado de forma igual por todos. Se a justiça dependesse de nós, eu poderia dizer, fulano é mais justo porque ele ora mais. Fulano é mais justo porque ele renunciou a tudo pelos pobres. Fulano é mais justo porque ele vive só da obra do Senhor. Fulano é mais justo porque ele vendeu
todos os seus bens e entregou para os pobres. Não, isso não faz de nenhum de nós justo aos olhos de Deus. Só há uma forma de você ser justo: através do sangue de Jesus Cristo. Sabe, isso tem grandes implicações, irmãos. Então aqui está dizendo que Deus nos amou quando nós não éramos justos. Mas agora, muito mais agora que nós somos justos. Por que muito mais agora, irmãos? Porque quando o Senhor nos enxerga, Ele enxerga a justiça que estava sobre Jesus Cristo. Agora eu estou falando de alimento sólido para vocês aqui. Eu estou falando aqui coisas que são, que têm profundas implicações na nossa vida cristã. Você sabe, Jesus Cristo foi alguém que agradou a Deus. Jesus Cristo agradou a Deus. A Bíblia fala que Jesus Cristo, quando foi levado até o Rio Jordão, e quando ele foi batizado, os céus se abriram e falaram: este é o meu filho amado, em quem me comprazo, em quem eu tenho prazer. Então Jesus Cristo foi alguém que agradou a Deus. Será que agradou pouco, irmãos? Será que Jesus Cristo agradou só um pouco a Deus ou agradou muito? Jesus Cristo agradou muito. Pois a Bíblia está falando que Deus pegou essa justiça de Cristo e colocou sobre você. Sabe, Deus quando olha para você, é como se Ele usasse uma lente, e entre Ele e você, imagina que você coloca um óculos vermelho aqui, tudo que você passa a enxergar debaixo dessa lente vermelha. Sabe, Deus enxerga você através do sangue de Jesus Cristo. Você bem prático. Sabe, no Velho Testamento havia a Arca da Aliança. Era uma caixa de ouro. E dentro da Arca da Aliança, interessante que haviam 3 símbolos. E os 3 símbolos representando transgressão e pecado. Que eram as tábuas da lei, porque homem nenhum conseguiu cumprir a lei. Era o maná, porque o homem havia se rebelado contra a provisão de Deus. E era a vara de Arão, porque o homem havia se rebelado contra a autoridade. Agora, por que Deus manda colocar esses 3 elementos dentro da Arca da Aliança? Deus queria dizer algo para nós. E Deus mandava que o sacerdote pegasse um sangue de um cordeiro, isso já apontando para Jesus Cristo, e imolasse esse cordeiro, pegasse o sangue dele e aspergisse e espalhasse esse sangue sobre essa Arca da Aliança, de forma que quando o Senhor olhasse para essa arca, Ele não enxergasse mais a transgressão do homem ali dentro, mas Ele enxergasse o sangue que estava sobre ele. Tudo isso era profético, irmãos. Tudo isso aponta para a realidade que nós vivemos hoje. Sabe, o sangue de Cristo está sobre as nossas vidas hoje. Sabe, o Senhor não enxerga mais o nosso pecado, o Senhor não enxerga mais a nossa nudez, o Senhor enxerga apenas o sangue de Cristo nos cobrindo aqui. Sabe, mas não é um sangue de qualquer pessoa, irmãos. É um sangue de um justo, de alguém que cumpriu toda a lei, de alguém que agradou a Deus. Por isso, tudo aquilo que Deus profere falando para Jesus Cristo pode ser aplicado para nós. Sabe, eu não consegui entender isso. Eu tinha muita dificuldade de entender, falar, mas isso aqui está na Bíblia, mas essa promessa aqui é para Jesus Cristo, não é para mim. Mas hoje eu entendo que eu estou em Cristo, e tudo aquilo que é para Cristo é para mim também, irmãos. Todo aquele que está debaixo do sangue é participante de todas as bênçãos que Jesus Cristo conquistou. Amém? Pois então, um pouco mais adiante, alguns versos, Romanos agora 5,17, fala assim: porque se pela ofensa de um só a morte reinou por esse, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. Vamos ler todo o texto. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para justificação de vida. Porque como pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim pela obediência de um, muitos serão feitos justos. É interessante que Deus, Ele
ele lida com representantes. Você sabe, você não é pecador pelo que você faz. Você, na verdade, faz porque você é pecador. Mas nós não... Entenderam? Eu fiz confusão aqui. Você não se tornou pecador por causa de algum pecado que você cometeu. Mas você cometeu o pecado porque você já era pecador. Sabe, nós nascemos pecadores. Todos nós nascemos pecadores. O salmista fala assim: em pecado fui concebido, em pecado eu nasci. Sabe, todo homem já nasce pecador, porque não é o que você faz. A Bíblia aqui, no último verso, porque como pela desobediência de um só homem, quem foi esse homem que desobedeceu? Adão. Por causa da desobediência de Adão, muitos foram feitos pecadores. Entendeu? Ele pecou e você foi feito pecador. Injusto, né? O que eu tinha a ver com isso? Mas Deus, Ele é bom, irmão. Sabe o que Ele fez também? Assim pela obediência de um. Quem que é esse um que obedeceu, irmãos? Jesus. O que acontece? Muitos serão feitos justos. Você entendeu? Não depende em nada de você, irmãos. Não depende nada de você. Você não é pecador porque você cometeu pecado. Ainda que fosse possível alguém não cometer pecados, ainda assim você seria pecador. Entendeu? Quando você peca, você apenas manifesta a natureza daquilo que você é. Eu já dei um exemplo aqui. Se a gente plantar uma laranjeira, uma árvore de laranja, e ela começa a nascer aquela plantinha, ainda que ela não tenha dado nenhum fruto, ela já é uma laranjeira. Sabe, ainda que um bebê, uma criança, e olha que eu tenho visto que isso acontece muito cedo, sabe? Parece que com 3, 4 meses de idade, uma criança já tem manifestações de pecado, como birra, como raiva, como egoísmo, como egocentrismo. Ainda que fosse possível ela passasse um período sem pecar, ela já era pecadora. Só não deu tempo de manifestar o primeiro fruto daquilo que ela é, porque não depende de você. Entendeu? Agora, a sua justiça também não depende de você. Da mesma forma que você foi pecador por causa de um pecado, você se tornou justo por causa da justiça de Jesus Cristo. Sabe, não depende nada de nós. Tem uma música que é legal, agora, eu não sei quem já ouviu aqui, assim, tem tudo a ver com Ele, não sei o resto, mas é tudo a ver com Ele, irmãos, não tem nada a ver conosco. Sabe, e nós precisamos entender a justiça de Deus. Então aqui fala que a ofensa de um homem, Adão, a morte reinou no mundo. Sabe, nós achamos apenas que morte é quando nós paramos de respirar e o nosso coração para de bater. Não, nós experimentamos morte o tempo inteiro, irmãos. Morte nos relacionamentos, morte nos nossos sentimentos, morte na nossa vida. Sabe, você não faz ideia do que vai ser essa terra quando a morte deixar de existir. A gente acha que morte é simplesmente parar o coração de bater. Não, irmãos, toda decepção, toda tristeza, toda amargura, toda tragédia desse mundo é morte. Sabe, eu gosto de um versículo lá em Apocalipse que os anjos começam a receber os salvos e falam assim: esses que estão chegando da grande tribulação. Mas a Bíblia não está falando daquele período de 3 anos e meio. A Bíblia está falando que estão chegando dessa vida, que é uma grande tribulação. A gente não tem noção do que vai ser o reino de paz e glória do Senhor Jesus Cristo, porque essa vida é tribulação, irmãos. Sabe, não tem homem nenhum que nunca tenha chorado, que tenha vivido angustiado, que tenha sofrido. Sabe, e essa morte é resultado por causa da transgressão de um homem. Mas eu quero dizer também para você, que não para aí. Aqui fala que aqueles que receberam abundante graça
graça é favor imerecido, é um favor, é uma dádiva para quem não merece. E interessante que a Bíblia fala que onde abundou o pecado, superabundou a graça. Quanto mais pecado houve, mais graça Deus derramou. Então muito mais aqueles que receberam da abundância da graça e o dom da justiça. A justiça é um dom, irmãos. A justiça é um presente. Eu quero que você tenha fé da mesma forma que um dia você acreditou que você recebeu o dom da vida eterna. Amém? Que você recebeu também o dom da justiça de Deus. Porque um não tem como se separar do outro. Você sabe, vida eterna é uma tradução muito pobre para o significado dessa palavra. A palavra que é usada no original é Zoe. Zoe é a vida com que o próprio Deus vive. Você chamar o Zoe de vida eterna é muito pobre. Porque sabe, até o ímpio ele vai ter uma vida eterna no inferno, mas vai ter vida eterna. Então vida eterna não significa viver eternamente, Zoe. Quando Deus fala que você recebeu a vida eterna, está dizendo que você recebeu da própria vida de Deus dentro de você. A mesma vida que Deus vive, Deus te deu de presente, para que você viva com abundância, para que você viva com alegria, mais do que isso, para que você reine em vida. Isso é ter a vida eterna, é você ter a vida de Deus, é você reinar sobre as circunstâncias, é você dominar sobre as coisas desse mundo, é você ter poder sobre a morte desse mundo. Mas isso é o dom da justiça. Sabe, nós precisamos ter fé, não apenas para acreditar que nós somos salvos, mas para que nós recebemos o dom da justiça. Talvez, como eu disse, a fé para a salvação é um pouco mais simples, porque você não enxerga, e a fé da justiça é mais complicada, porque você pode olhar para si mesmo e não enxergar um justo, mas acredita em mim, não depende de você. Você se tornou pecador não por sua causa, você se tornou um justo, também não foi por sua causa, foi por causa do sangue de Jesus Cristo. Amém, meus irmãos? Sabe, é isso que eu queria falar nessa manhã, quando você vier aqui à frente, pegar desse cálice. Sabe, irmãos, para mim a ceia começou a ter um outro sabor quando eu comecei a entender o que é a justificação. Porque antes já era muito, né? Acreditar que o sangue de Cristo havia lavado dos meus pecados, que eu havia sido perdoado. Isso é muito, irmãos. Mas Deus, ele foi além. Deus foi muito mais. Sabe, ele não apenas me lavou dos meus pecados, mas ele pegou a justiça que estava em Jesus Cristo e colocou sobre a minha vida. Deus colocou a justiça de Cristo sobre você. Sabe, você é um justo. O dia que você entender isso, você vai orar como justo. Você não vai pensar assim, será que Deus vai ouvir minha oração? Vai ser como se Cristo estivesse orando, porque a justiça de Cristo vai estar sobre você. Vai ser o filho amado em quem ele se compraz orando. Vai ser a filhinha amada em quem Deus se compraz que vai estar orando. Sabe, nós precisamos manifestar a justiça do reino. Sabe, não deixe que nenhuma mentira venha roubar isso de você. Nós vivemos é pela fé. Nós não vivemos pelas circunstâncias. Sabe, ainda que você não se enxergue como um justo, acredite em mim. É o que está nas Escrituras. Sabe, se você tem dificuldade, anote isso. Leia todos os dias. Todos os dias. Nós recebemos um dom, que é a justiça, por causa do sangue de Cristo. E é por isso que nós podemos nos relacionar com Deus. Deus não se relaciona com pecadores perdoados. Deus só se relaciona com justos. Nós precisamos nos relacionar como justos com Deus. Amém, irmãos? Coloque-se de pé.